Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e hoje eu vim trazer aqui essa teologia sistemática para a gente estar dando uma olhadinha nela, né? Teologia sistemática é uma perspectiva pentecostal de J. A. Rodman Williams, publicado pela editora Vida. Vamos dar uma olhadinha nesse material aqui? Então roda a vinheta aí. Bom, pessoal, eu estou trazendo aqui esse material para a gente estar verificando aqui, olhando ele um pouquinho mais de perto. Eu sei que tem canais aí que mostra várias teologias sistemáticas e às vezes parece até que é repetitivo, parece que fica mostrando o mesmo material sempre. Só que eu quero trazer nesse material com um foco um pouquinho diferente dos demais canais que apresenta a teologia sistemática de Rodman Williams. Então fica ligado aí que tenho certeza que você vai gostar dessas informações. Eu estava procurando uma teologia sistemática que ela fosse arminiana, com um viés continuista e pentecostal, né? Mas estava muito difícil encontrar no mercado, apesar de ter algumas teologias sistemáticas, mas não me chamava muita atenção. Sinceramente, assim, eu achava que deixava um pouco a desejar, né? Essas teologias sistemáticas que tem no mercado arminianas. Tem uma que eu comprei, eu gostei bastante, até fiz o review dela aqui no canal, que é essa teologia aqui. Que é essa teologia aqui. Eu achei muito boa ela, o custo-benefício dela é ótimo, né? Mas eu ainda queria uma teologia sistemática mais parruda, entende? Assim, com mais volume, com uma didática muito boa, né? E eu não estava encontrando, e quando eu achava, era muito cara. Que nem, por exemplo, tem a do Brunelli, que ainda pretendo adquirir ela, mas ela estava um pouco salgada, estava um pouco cara na época, e eu não consegui comprar. E eu encontrei essa teologia sistemática aqui do Rodman Williams. E eu comprei ela e confesso que eu gostei muito desta teologia sistemática do Rodman Williams. E é por isso que eu estou trazendo aqui para o canal para estar mostrando para vocês. Tem uma outra teologia sistemática que mais para frente eu vou fazer o review dela, mas por enquanto eu só vou mostrar ela aqui, que é uma outra obra assim muito boa, mas tem um viés um pouquinho diferente, que é essa daqui, do Norman Geisler, a teologia sistemática, né? Mas eu vou deixar para falar dela num próximo vídeo, né? Então, por que eu estou falando que a teologia sistemática do Rodman Williams ela é uma excelente teologia sistemática? Primeiro porque, bom, ela é capa dura, né? Uma capa muito bonita. Eu pelo menos achei uma capa muito bonita. A editora Vida foi muito bem no aspecto da capa dela, né? É uma teologia com uma linguagem muito tranquila. Para quem quer ler, aprender, é uma linguagem muito tranquila do Rodman Williams. Tem muitas citações, mas é muitas citações mesmo na teologia sistemática dele. Então isso ajuda muito, bastante para você estar procurando em outras fontes ou saber o que realmente aquela fonte quis falar. Eu achei isso sensacional, muito boa. E como eu disse, uma coisa assim que ela é extremamente forte é que, primeiro, ela vai abordar dentro dos assuntos das teologias sistemáticas, mas de uma forma mais incisiva. Era isso que eu estava procurando. A centralidade de Cristo na Bíblia e na sistematização da teologia. Então ela é cristocêntrica. Isso eu achei assim muito boa, mas muito boa mesmo, assim, porque é difícil você achar uma teologia sistemática, pelo menos arminiana,
que trate pelo menos da maioria das sistematizações da teologia que tem esse viés tão profundo, e essa teologia ela tem. Ela é continuista, então se você crê na continuidade dos dons, ela vai trabalhar muito essa questão também da continuidade dos dons. Ela vai trabalhar excessivamente também sobre o Espírito Santo, que às vezes falta em outras teologias sistemáticas, ainda que seja muito grande, extensiva, mas falta essa questão aí, e que é muito importante esse trabalho, né, essa sistematização sobre o Espírito Santo. Então, assim, eu achei muito boa mesmo, assim, né? Ela vai trabalhar muito também a questão aí da Trindade também. Então, foram essas coisas assim que me agradou muito nessa teologia sistemática. Agora, nem tudo é flores, né? O que me desapontou nessa teologia sistemática? O índice dela é muito ruim. A editora Vida fez um índice péssimo para essa teologia sistemática. Eu até estou fazendo um índice a par aqui em casa. Vai demorar um pouco para mim terminar ele, mas vai ser bem detalhado. Porque na parte de índice ela peca demais. A teologia sistemática do Rodman Williams é muito ruim. Você acha o título, mas não acha os subtítulos e nem o que vai tratar dentro dela. Então você tem que ficar procurando para lá e para cá. Eu achei muito ruim isso daí. A editora Vida deveria ter pensado nisso. Não sei se a teologia sistemática dele lá nos Estados Unidos, enfim, é dessa forma, mas eu acho que daria para melhorar isso aqui no Brasil. Infelizmente eles não fizeram, então deixou a desejar essa parte aí. Ela não trata sobre demônios e anjos ruins, ela não vai tratar. Essa é a parte também que eu achei que faltou um pouquinho, mas não era o que eu estava procurando na época, apesar de eu achar esse tema muito importante dentro de uma teologia sistemática. E ela é amilenista, tá? Ela não é pré-tribulacionista, ela não é pós-tribulacionista, ela vai trazer o entendimento dessas duas visões, mas ela é amilenista, certo? Então essas são as coisas que me desagradou um pouquinho na teologia sistemática. Mas se você é amilenista, é um prato cheio para você, né? Então vamos abrir ela aqui para a gente estar dando uma olhadinha. Rodman Williams, eu não vou ficar apresentando muito ela, porque em outros canais você vai encontrar essas questões aí, abrindo ela e mostrando um monte de coisinhas e tal. Eu quero focar naquilo que eu achei importante, interessante, e que eu acho que vai te ajudar aí para você, se você vai querer comprar a teologia de Rodman Williams, né? Vai te ajudar aí na sua escolha ou não, porque é isso que importa, né? Então esse é o sumário dela, esse é o índice. Ele está distribuído dessa forma, entendeu? Então, por exemplo, introdução, conhecimento de Deus, Deus, Santa Trindade, criação, providência, milagres, anjos, homem, pecado, os efeitos do pecado, aliança, a encarnação, expiação e exaltação de Cristo. Aqui vem o volume 2, né, o chamado, regeneração, justificação, santificação, perseverança, Espírito Santo, Espírito capacitador, a vinda do Espírito Santo, fenômenos de línguas, a missão do Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo, deixa eu ver isso aqui, o recebimento do Espírito Santo, os efeitos da vida do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a manifestação nônupla, vida cristã. E aí vem o 3, né? Volume 3. A igreja, definições, escopo, símbolos, funções, ministério, ordenanças, igreja e governo, últimas coisas, né? Reino de Deus, retorno de Jesus Cristo, sinais, a forma do retorno de Cristo, propósito do retorno de Cristo, milênio, juízo final e a consumação e a bibliografia, somando aí mais de 1.200 páginas, com mais uns acréscimozinhos que vai ter aqui no final dela. Só que esse é o índice, mas se você procurar, por exemplo, os subtítulos, você já não acha. Foi isso que eu achei muito ruim, porque é um volume muito grande, é muito conteúdo, e às vezes você quer já ir direto no subtítulo e você não tem. Então, por exemplo, eu quero lá saber sobre um exemplo, o homem, mas eu quero saber outras coisas referente ao homem, mas não tem. Então você tem que ir lá e ficar procurando, garimpando, tentando achar
o que você quer, sendo que em outras teologias sistemáticas vocês vão ter. Então, só para ter um exemplo, vou mostrar essa teologia sistemática aqui, como ela é, o índice dela é muito mais bem dividido do que essa do Hodman nessa questão. Acho que a Editora Vida deveria ter feito isso. Então, por exemplo, que nem aqui, ó, as escrituras. Não fica só nisso para você procurar lá. Então ele vai trazer a necessidade das escrituras, a inspiração das escrituras e a verificação das escrituras. Então, por exemplo, você vai lá no título As Escrituras, mas você não quer ler tudo, você quer ir na verificação das escrituras. Então você já vai na página 33 e você acha. Então faltou isso na teologia sistemática do Hodman, né? Mas tudo bem, que nem eu falei, eu estou fazendo um índice separado que me ajuda bastante aí no meu dia a dia. Então você pode fazer também, é só ter um pouquinho de paciência aí. Mas ela é uma teologia muito boa, porque ela, além dela ser arminiana, a linguagem dela ser uma linguagem muito boa, eficiente, didática, ela é uma teologia que você consegue entender e aplicar ela no seu dia a dia, né? E é uma teologia sistemática que traz muitos recursos e notas teológicas e citações, independente se a pessoa ela é arminiana ou se ela não é arminiana, não importa, se aquilo que a pessoa escreveu serve e é produtivo, ele vai citar aqui. Aqui eu vou dar alguns nomes, né, como Berkoff, até João Calvino, entre outros aí, reformadores aí de peso, de nome, que contribuíram muito para a teologia, né? Apesar de, na parte soteriológica, eles divergir, e também na parte escatológica, né? Em alguns momentos aí. Então aqui vem a introdução, natureza da teologia, o contexto da fé cristã. Ela não vai comentar, por exemplo, sobre o cânon, né? Ela não comenta sobre o cânon. Isso você tem que buscar em outra teologia sistemática. A do Hodman ela não vai se atentar a essa questão. Mesmo assim, nos assuntos da teologia sistemática, ela aborda muito bem. Ela é dividida em duas partes, né, na mesma folha, né? A folha dela é uma folha muito boa, gostosa. A letra não é grande, também não é pequena, uma letra boa de se ler. Ela quase não tem margem, como você pode ver, ó, muito pouco. Eu que gosto de fazer anotações aqui sofro muito porque não tem como fazer anotações. Entendeu? Não tem. Você vê que é muito conteúdo mesmo. Aqui são as notas, que é o texto que ele traz, né? O que ele vai trabalhar, a questão que ele vai trabalhar. E aqui já são as notas e escrito ainda. Então, além de você ler aqui, ele vai te dar a referência. Você vem aqui na nota de rodapé, você vai ler o que o autor que ele citou fala a respeito daquele posicionamento. Achei isso super demais, muito bom, porque às vezes você quer ler, você não quer só uma referência para ir buscar, tentar achar, ver onde que o autor escreveu, não, ele já traz ali. Eu achei isso super bom, super positivo aí em uma teologia sistemática, tá vendo? Várias citações, ó. Ele vai falar que então isso ajuda muito mesmo. Os familiares com a história da igreja, familiaridade, né, com a história da igreja, consciência do cenário contemporâneo, crescimento da experiência cristã, né, vai falar conhecimento de Deus, aqui já começa a entrar aqui sobre o conhecimento de Deus. Então ele vai tratar um pouco, sobre as escrituras, né, não tem como que você vai conhecer Deus se você não conhece as escrituras, né, meio complicado, né. Então ele vai traçar muitas citações, ó, Jó 23, Jó 14, 8, Jeremias 9, 23, 24. Ó, João Calvino, ele cita aqui João Calvino, aqui traz o que João Calvino escreveu. Ó. João Calvino escreve que todos os que não dirigem todos os pensamentos e atos de sua vida para esse fim, o conhecimento de Deus, não conseguem cumprir a lei da exigência deles, Institutas 1, 6, 3. Então você vê que ele traz a citação já traduzido sobre o que ele está falando ali sobre as escrituras, independente se a pessoa é arminiana ou não. Eu achei isso extraordinário, sabe? Sem esse negócio de preconceito, sem não vou colocar isso daqui porque é uma visão contrária. Não, contribui, ajuda, é importante. Então vale a pena ter
no material e a citação, né? Ó, os mistérios de Deus, revelação, o caminho do conhecimento. Então eu achei super importante, ó, Deus, a realidade de Deus, o relato bíblico, Deus vivo, o testemunho, a identidade de Deus, convicção e fé, confissões, Deus é pessoal, Deus é espírito, ó, King James, as versões que ele tirou, tal, muito interessante. Deus é infinito, a transcendência de Deus, Deus é eterno, o caráter de Deus, Deus é imutável. Olha, é uma teologia sistemática assim que vale muito a pena você ter. Se você está começando, quer ter a sua primeira teologia sistemática, quer ter uma teologia sistemática de peso, boa, que vai te dar um amparo ali, e você tem uma condição ali de gastar um pouquinho mais, no caso aí entre 100, 120, 130 reais, esse material aqui é muito bom. Vai te ajudar demais, 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 dentro daquilo que eu falei, né? Sendo arminiano, sendo continuista. E se você quer uma teologia sistemática que seja cristocêntrica, que vai trabalhar muito essa questão sobre Cristo, 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 essa teologia é muito boa por causa disso, né? Onisciência e o Espírito Santo também. É muito forte no Espírito Santo, é muito conteúdo sobre o Espírito Santo. Então é muito legal a criação, né? Para ver aqui que é muito interessante. Eu até marquei aqui, tentei fazer algumas anotações aqui, né? Que não tem muito espaço, ó, né? Aqui está falando sobre o fôlego de vida. Ele vai trabalhar essa questão sobre o fôlego de vida, né? Então achei bem interessante. Até fiz aqui uma anotação aqui no canto, que é da nota de rodapé, né? Que vai falar sobre essa questão sobre o fôlego de vida aqui, né? Então é muito interessante, ajuda bastante, além do texto. Então vale muito a pena você ter. Esse é das marcações que eu fiz aqui, né? Aqui vai falar sobre o pecado, né? A tentação de Satanás, a origem, definição, tá vendo? E pode ver que é sempre em duas colunas, então é muita coisa mesmo. A liberdade do homem, né? Tendo em vista que é uma teologia de cunho arminiana, né? Ele vai trabalhar essa questão, a vontade permissiva de Deus, a natureza, a incredulidade, o orgulho, muitas notas de rodapé, ó, tá vendo? Bem interessante. Desobediência, muito bacana. Ó, os efeitos do pecado, né? A futilidade na mente e na ação. Ele vai trabalhar essa questão, né? Por que o homem ficou degenerado? O que aconteceu, né? É uma teologia sistemática assim extraordinária. Separação, alienação e servidão. O que o pecado trouxe e o que fez com o homem, né? Então ele vai trabalhar essa questão aqui. O pecado original e o pecado real. Muito, muito legal a explicação dele sobre isso. Mas para você saber, você tem que comprar ela, né? Muito boa mesmo. A aliança. Aí vai trabalhar essas coisas, aliança humana, alianças divinas, né? Aliança de Deus, aliança com Adão, vai trabalhar essa questão, aliança com Noé, aliança com Abraão, olha que interessante, né? Já vai estar focando aqui partes de Isaac também, retificação, promessas, cumprimento, obrigação, questão do Estado de Israel, né? A questão do Estado de Israel, vai falar aqui aliança. Então é muita coisa, tá? Se eu ficar só folheando aqui, não vai passar o tempo todinho aqui. E nós não vamos terminar. Influência moral sobre o homem. Olha que interessante. Influência moral sobre o homem. Morrer para os pecados. A tarefa humana. Uma mente renovada. Bem interessante. Aí, santificação, né? Muito bacana, muito legal esse assunto, né? Sobre a santificação, que às vezes não é tanto abordado em outras teologias sistemáticas, né?
Então é bem bacana, ela trabalha muito bem isso, a alma, vai trabalhar a alma, a mente, muito legal, o corpo, a semelhança com Deus, bem interessante, a obra de Deus, morrer para os pecados, né? Olha, a natureza e a continuidade. Muito legal, muito bacana. Sobre a palavra carisma, né? Aqui já tá falando aqui sobre o Espírito Santo, né? Ó, os dons do Espírito Santo. Eu vou focar um pouquinho mais aqui sobre o Espírito Santo. Deixa eu pegar aqui, ó, pra vocês verem que não é coisa pouca não, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui o ministério de Jesus. Eu vou falar aqui, vou mostrar aqui, ó, a vinda do Espírito Santo. Então ele vai trabalhar aqui a questão da vinda do Espírito Santo, a promessa do Pai, a exaltação de Jesus, a ocorrência da salvação, né? O derramar, cair, descer. Ele vai trazer várias palavras, né? Batizar, que são usadas, encher. Aqui, ó, ele vai dizer o seguinte. Vou até dar um zoom aqui. Fiz uma marcação aqui para os irmãos estarem lendo, né? Que eu achei bem interessante. Então vou deixar aqui para os irmãos estarem lendo. Ó. Qual é então o significado geral de estar cheio ou pleno? Ele aponta para aquela dimensão do dom do Espírito, que se refere à interioridade, quer dizer, a toda comunidade ou pessoa internamente saturada do Espírito Santo, assim como o som de um vento muito forte enche toda a casa, o que significa cada cômodo, cada canto e recesso. Também em todas as pessoas que são preenchidas, cada aspecto de sua vida individual e coletiva é atingido, a condição humana é penetrada de um modo total pelo Espírito do Deus vivo. Né? Então, para vocês verem como que é interessante, vou até deixar aqui um pouquinho, para que vocês possam estar lendo, né? Só dar um zoom no vídeo, o pausar o vídeo, né? Vocês vão estar lendo aí um pouquinho do trecho, para vocês verem que a linguagem que ele utiliza é uma linguagem muito boa, muito legal. Aqui ele vai trazer sobre o verbo grego, né? Quem tem esse conhecimento, entendimento, ele vai trazer aqui. Então ele vai falar muito sobre a vinda do Espírito Santo e a salvação. Vai trabalhar essa questão, o fenômeno das línguas. Então esse capítulo é só sobre o fenômeno das línguas, como que se deu, como que se dá, como que são essas ocasiões, ele vai trabalhar essa questão, as atividades e evidência inicial, a natureza e a continuidade. Muito legal, né? Para quem crê, né? O Espírito Santo provê a linguagem. O falar em línguas tem um conteúdo inteligível. Glossália é um sinal novo e peculiar. Conteúdo. Aqui eu fiz uma outra marcação, né? Vai falar aqui sobre o falar em línguas. Vou dar um zoom aqui, né? Aqui é a importância, né? Vou dar um zoom aqui. Os irmãos podem estar pausando o vídeo e estar lendo. Já vou finalizar o vídeo, porque senão vai ficar muito grande, mas eu só queria dar um destaque aqui sobre a questão do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo. Olha o tanto de coisa aqui e ainda não acabou sobre o Espírito Santo, né? Sobre a exegese bíblica, testemunho eficaz, o poder para o ministério, obras poderosas. Isso é só conta do Espírito Santo, né? Cura,
Ó, muitas notas, ó o tanto de nota que ele traz aqui, escrito, tá certo? Escrito, para você estar lendo dos materiais que ele tira, e se não tiver traduzido, ele vai traduzir e vai trazer aqui a nota inteira para você ler. Isso é muito interessante, eu gostei muito por causa disso, libertação. Certificação, atestado e selagem. Olha que, meu, que profundidade essa teologia vai trazer sobre a questão do Espírito Santo. A santificação, o recebimento do Espírito Santo e muito, muito, muito mais. Mas o vídeo está ficando muito grande. Eu queria entrar na parte onde ele vai falar sobre Cristo, né? Que é muita coisa, é muito forte o que ele traz ali dentro, ali a, a centralidade que ele dá nas escrituras, em tudo sobre Cristo. A gente sabe disso, mas tem muitas teologias temáticas que às vezes acaba passando, por assim dizer, né, nessa parte aí, ou eles tomam outros tópicos, outros assuntos e deixa essa centralidade um pouco para o lado. Mas essa teologia sistemática não, ela vai centralizar Cristo ali e vai trabalhar muito a questão. Eu acho que no mercado, essa daqui seja que mais trabalha essa parte da centralização de Cristo como um todo, tanto da teologia quanto nas escrituras, abordando o tema também. E é a que mais traz as questões sobre o Espírito Santo também. Apesar que tem a do Gruden, eu tenho ela aqui também. Ele vai trabalhar muito essa questão sobre o Espírito Santo e a continuidade dos dons também. Mas eu acho que a do Rodman ele trabalha ainda mais do que a do Gruden, mas as duas são muito boas, tá? O Espírito Santo pode ser concedido com a imposição de mãos, ele vai trabalhar a questão. O Espírito Santo pode ser concedido sem a imposição de mãos, as duas vertentes. Ele vai trabalhar essa questão e a imposição de mãos, né? Muito bacana, ó, Hebreus 6, 1 e 2, né? Oração, a disposição soberana de Deus, a oração. Então, é uma obediência, muitas notas, vocês podem verificar, ó, muitas notas. Entrega, expectativa, os efeitos da vinda do Espírito Santo e tem muito mais, né? Vocês viram que já foi muita coisa, ainda tem muito mais. Nós estamos só falando do Espírito Santo. Olha o tanto ainda que tem aqui de assuntos ainda que vai ser trabalhado e comentado. Mas é isso que eu queria deixar para vocês. Vocês estão na dúvida se compram ou não a teologia sistemática de Rodman Williams? Isso é o que ela tem para apresentar para vocês, além de outras coisas aí, ainda um pouco mais. Mas eu queria só mostrar essas partes aqui que eu acho que é super interessante e vale muito a pena você ter, por ela trabalhar muito a questão do Espírito Santo, para trabalhar em demasia a questão de Cristo. Eu vou até mostrar aqui rapidamente a de Cristo, para que vocês vejam. Aqui ó, a encarnação. Da encarnação, vai começar na página 263 e vai até a página 329 aqui, né? Isso nós estamos falando só da encarnação, expiação e exaltação de Cristo. Então vamos ver aqui, ó, 263. 263. 65. Aqui, ó, a encarnação, Filho de Deus, a declaração sobrenatural, revelação pessoal, percepção, deixa eu puxar aqui, percepção de fé, Filho de Deus, significado, porque Filho de Deus, né? O Filho de Deus, o, não os, né? O Filho de Deus ainda continua, né? Vai falar tudo por que ele é o Filho de Deus, como que se deu isso, vai trazer toda essa parte, né, interessante, importância, né? Jesus é a revelação e a natureza de Deus, muitas notas, torna possível a redenção, né? Pela fé no Filho de Deus a salvação, o Filho do homem, ele vai trabalhar essa questão,
a autodenominação de Jesus, o significado básico, o mistério, né? A identificação com os outros, a humanidade de Jesus, o homem Cristo Jesus, homem representativo, homem real, ele vai abordar essas duas questões aqui também. O homem total, também ele vai trabalhar essa questão. O homem perfeito, o homem ungido. Jesus revela a natureza do homem. Jesus prepara o caminho para a salvação. O paradoxo maior, o Filho de Deus e o Filho do homem, né? O paradoxo maior. Jesus proporciona um exemplo para o viver cristão. Uma pessoa, a maravilha da encarnação e muito mais. Ele vai trabalhar muito, é muito assunto, é muitos subtítulos, é muitas questões interessantes. Beleza, pessoal? Então é isso daí, Teologia Sistemática de Rodman Williams. Se você quiser adquirir ela, esses são os pontos fortes e esses são os pontos fracos desta teologia sistemática. No geral, é uma teologia extraordinária de um único volume, né? Você pode ver lá que ela é em 3 volumes, volume 1, 2, 3, mas eles condensaram tudo em um único volume com muitas notas, muitas folhas grande, ó, no total, se a gente for pegar até o dicionário que tem aqui atrás e notas, né, sobre os temas, os assuntos, né, bibliografia, essa questão aqui, e depois ele vai trazer o índice de assuntos, né, não é dicionário não, índice de assuntos, ele vai trazer, pegando todas essas questões aqui, ele vai ter 1.211 páginas, 1.211 páginas, é muita coisa se a gente for parar para pensar que essas folhas são dividido o conteúdo meio a meio, né? Uma parte, outra parte ela não é inteiro, então é muita coisa, é muito assunto, vale a pena você ter, beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, de J. Rodman Williams. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.